Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Ibovespa apresentou hoje uma queda de 1,74%, está no leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação. E com isso terminou a semana com queda de 1,78%. Depois de uma sequência de semanas positivas, Ibov apresenta uma semana ali de baixa, trazendo a possibilidade de iniciar aqui um movimento de correção no gráfico semanal, ou seja, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, podendo fazer novamente alguma movimentação de correção depois de um movimento de alta, algo semelhante que teve um movimento forte de alta, fez uma correção e agora teve mais um movimento forte de alta, possibilidade de se ter uma nova correção. Fato que aqui pelo gráfico diário, fechamento abaixo de mínimas anteriores, traz a chance justamente de se ter esse movimento para baixo, como é um movimento contra a tendência de alta, seja do gráfico diário, seja do gráfico semanal, então não dá para se esperar tanta força assim para baixo no primeiro momento, visto que é um movimento contra a tendência e até mesmo pela forma como ele começou aqui de maneira um pouco mais fraca no meu modo de ver. Então, nesse momento, falando em termos de suporte mais próximo para o Ibovespa, seria uma região na faixa de 81.675. Abaixo disso a gente teria outro patamar de 80.523 a 80 mil pontos, número redondo, são os principais suportes para o Ibovespa. E a resistência principal ficou aqui para o índice nessa semana, 85.530 até 86.212, zona de resistência para o índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal, clicando aqui na logo embaixo, aqui no canto inferior do vídeo. Perdendo a mínima dessa semana, 83.803, é o primeiro sinal para justamente ter esse movimento de correção, ou mesmo seja um movimento de baixa ou um movimento lateral. Correção no tempo, movimento lateral, correção no preço ou nos pontos, seria justamente um movimento de baixa. Futuros mini índice pregão de hoje, já olhando mais para o cenário para o próximo pregão, o que a gente teve foi um forte gap de baixa, depois volta, testa uma zona de resistência ali no gráfico de 60 minutos, um fundo anterior, ou seja, aqui já fez um pivô de baixa, gera aqui mais uma sinalização para se ter uma nova movimentação para baixa, está dentro de um movimento de baixa, por esse motivo fica um pouco mais no meu modo de ver para se buscar mais operação na ponta vendedora, apesar de estar em cima de um patamar de suporte aqui localizado na casa de 84.016, mas enquanto se mantiver dentro desse movimento de queda do G60, fica mais para se buscar operação de venda através de um gráfico de menor periodicidade. Essa região aqui tende a funcionar ali como um patamar de resistência por volta de 84.200 pontos, local que está sendo testado nesse momento. Seguindo para o dólar, só para mencionar em relação à ponta compradora, teria que realmente abrir algo muito, ou abre muito forte para cima para buscar um cenário mais interessante para a ponta compradora, ou dar uma estilingada aqui maior para baixo, a partir do momento que gerar um novo fundo, alguma sinalização de movimento de subida no G60, seria a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta compradora, mas o cenário ficou um pouco mais para a ponta vendedora pelo intraday. Na sequência nós temos aqui o dólar reverteu completamente o candle de baixo de ontem, superou as três máximas anteriores e com isso, inclusive, tirando aqui o ajuste do dólar, a questão do ajuste, se a gente olhar essa região aqui de fundos anteriores do gráfico diário, o dólar volta de maneira forte para cima. Depois desse forte candle de baixo, gerou uma movimentação para cima, que poderia trazer algo nesse sentido, bateu justamente após bater nessa região, mas esse candle traz um sinal de reversão dessa expectativa de queda, ou seja, enquanto não voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, o dólar fica com um cenário mais para cima, e onde vai ter resistência aqui na casa dos 3.235, e depois disso um patamar mais relevante, que seria nessa região aqui de fundos anteriores, inclusive com esse fechamento aqui, essa máxima. Então eu diria que seria uma região em torno dos 3.239, 3.240, até um patamar de 3.248,50 seria a zona de resistência para o dólar. Olhando para o G60, mas antes de falar do G60, só mencionar que eu recomendei uma operação na ponta compradora no pregão de hoje. Essa operação foi aqui nesse ponto, compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, isso depois da abertura com gap de alta, essa compra foi executada, chegou até a andar bem, bateu aqui muito próximo ali do patamar de resistência, ou seja, ali bateu nos 215, tinha batido em 215,50 e perdeu força. O objetivo era 3.218, era um objetivo de 10 pontos, chegou a andar 7 e começou a perder força. Eu reposicionei o stop para um ponto de não mais sair perdendo, visto que já tinha gerado mais do que 1 para 1, uma relação risco-ganho de 1 para 1, e ele terminou acionando a nossa saída aqui na faixa de 3.209. Essa operação trouxe
trouxe aqui um ganho de 0,03%, capital total 0,05%, aí adicionando 0,05% do capital total. Olhando agora para o próximo pregão, olhando mais para o gráfico 60 minutos, hoje tivemos até, inclusive, os dados de emprego dos Estados Unidos, e o mercado terminou jogando mais aqui para cima, depois dos dados de emprego dos Estados Unidos, e aqui a gente tem um cenário de tendência de alta do G60, retomada aqui da tendência de alta do G60, recuo e está dentro de um movimento de alta. Vindo aqui, rompendo até essa região aqui em torno de 3.231, 3.232, fundo ascendente aqui no gráfico de menor periodicidade, 10, 15 minutos, fica mais para a ponta compradora em cima do dólar a partir do próximo pregão. Ou mesmo se abre caindo aqui, seria até mais interessante, com a correção um pouco maior desse movimento de subida, abre caindo e gera alguma sinalização para cima, também ficaria um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora em cima do dólar. A não ser que rasgue mais para cima, vá buscar aquela região de 3.240 ou para cima dos 3.235, aí principalmente 3.240, 3.248, gerando o topo no gráfico de 60 minutos, aí sim poderia traçar um cenário um pouco mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Na sequência, vamos então aqui para a PETR4. A Petro no pregão de hoje apresentou queda de 2,58%. Na realidade, ela não saiu do leilão de fechamento, está brigando aqui com os R$20. Vamos dar uma olhada no leilão. Leilão apontando para um fechamento aqui em R$19,97, deve estar muito próximo de sair. Os valores aqui do lado da ponta compradora e ponta vendedora estão próximos, ou seja, valores aproximados aqui à quantidade. Então, por esse motivo, tende a sair próximo aí desse valor de R$19,97. O que não mudaria tanto esses na faixa de 2,6% de queda para Petro. Perda da mínima do pregão de hoje reforçaria um pouco mais a chance de se ter algum tipo de correção depois dessa estilingada para cima com pouquíssimas correções no gráfico diário da Petro, gráfico semanal bem esticado também para cima, um movimento bem prolongado, várias semanas para cima. Essa semana aí vai ficando com alta de 0,3%. Perda da mínima dessa semana 19,36 seria também a primeira sinalização para se ter algum movimento de correção na Petro. Mas é um ativo que trazendo movimento de correção aí nas próximas semanas, ficaria mais atento ainda para se buscar a operação na ponta compradora. Ponta vendedora ainda não encaixaria muito para mim, apesar de ser uma operação ali contra a tendência. Não se encaixa muito para mim, para o meu sistema nesse momento, a entrada na venda na Petro. E por falar em venda, Vale 3, recomendei venda no pregão de hoje. Já tinha comentado ela na última videoanálise de possível venda na perda da mínima já do pregão passado, só que o mercado abrindo já com um gap de baixo, o índice futuro estava com queda já superior a 1%. Então optei por aguardar os primeiros minutos de pregão, até porque o ativo ainda tem um cenário bem forte para cima. E aí recomendei a venda logo depois que fechou os primeiros 15 minutos de pregão, se perdesse a mínima dos primeiros 15 minutos de pregão. Então essa venda foi executada, o ativo já fechou aqui com queda de 2,37%, muito próximo da mínima do dia que foi 40,75. Suporte imediato fica aqui na faixa, até o mesmo em termos de fechamento já fechou até abaixo, foi o menor fechamento aqui nessa tendência de baixa do gráfico diário, que era 40,87, já fechou 40,80, mínima aqui 40,71, se perder essa mínima, monta um pivô de baixa no gráfico diário e traz uma chance de se vir a buscar uma região de suporte na faixa de 40,26 a R$40, número redondo. Por ser uma operação ainda contra uma tendência do gráfico semanal, eu trabalhei com a relação risco-ganho de 1 para 1 num primeiro momento, lógico que dependendo do desenrolar da operação, eu posso alterar aí o objetivo dessa operação. E o stop já pode ser reposicionado aqui até mesmo acima da máxima do pregão de hoje, porque depois desse candle forte de baixo não seria mais interessante ela voltar rapidamente para cima de R$ 41,65. Passando então aqui os valores dessa entrada, venda em R$ 41,33, com stop em R$ 42,21, risco de 2,13% e objetivo em R$ 39,57. Então, dependendo do desenrolar dessa operação, eu posso ampliar um pouco mais esse objetivo. Na realidade, esse objetivo, deixa eu só confirmar aqui, porque provavelmente eu não coloquei no 1 para 1 aí na planilha, no meu controle, o objetivo em R$ 40,45. Então, provavelmente a tendência seria de botar um pouco mais para baixo esse objetivo no decorrer do próximo pregão. Então, só colocando aqui o objetivo certinho, uma relação risco-ganho de 1 para 1 seria 40,45, ou dependendo da abertura do próximo pregão, posso ampliar justamente, tentar uma melhor relação risco-ganho nessa operação em cima de Vale 3, venda aí de swing trade. SAPR11, voltando aqui com a questão dos ajustes que eu tinha tirado no gráfico por causa do dólar, temos aqui um ativo que
a gente estava na ponta compradora, eu tinha reposicionado o stop para 58,12. O ativo já abriu, a nossa entrada era 58,01, o ativo já abriu em 58,07. Como o primeiro negócio foi 58,07, depois já teve negócio mais abaixo, a minha saída, eu computei aqui a saída em R$ 58,00. A saída em R$ 58,00, isso proporcionou basicamente uma saída no 0 a 0, menos 0,02%, eu lanço aqui como perda, e capital total 0 a 0. Essa operação apenas os custos operacionais. Então, enfim, foi a saída aqui desse ativo, mas é um papel, devido a esse forte movimento de alta, dependendo do que for os próximos pregões, no decorrer da próxima semana, ainda seria um dos ativos que eu monitoraria para buscar a operação na ponta compradora, na expectativa que esse ativo venha romper toda essa região aqui de resistência no gráfico semanal. BBDC4, ativo com queda de 3,11% no pregão de hoje, semana queda de 6,71%, vai trazendo uma chance de ter algum tipo de correção que pode voltar nesse topo anterior do gráfico semanal. Suporte imediato na faixa dos R$ 36,53. Nesse momento, se voltar aqui para cima dessa forma, não se encaixaria muito a operação na ponta compradora em cima do papel, considerando todo esse movimento aqui de subida. O ideal é que tenha mais pregões, e até mesmo pela força apresentada nesses dois últimos pregões, eu ficaria mais aguardando alguma extensão um pouco maior desse movimento em termos de tempo, uma perda de força nesse movimento para se buscar algum tipo de entrada ainda de fundo aqui no gráfico diário da BBDC4, pode ser até no decorrer da próxima semana. VVAR11, ativo que me chama a atenção para monitorar no decorrer da próxima semana esse movimento aqui de correção. Já são 5 pregões aqui corrigindo esse forte movimento de subida. Tem um suporte imediato na casa aqui dos 26,33, proporcionado por esse gap de alta. Então, dependendo do comportamento do preço desse ativo no decorrer da próxima semana, seria um dos papéis que pode trazer a oportunidade na ponta compradora. Olhando aqui para o gráfico semanal, gerou um forte pivô de alta na semana passada, e essa semana caiu 4,06%, uma semana mais de correção. Suporte imediato aqui pelo gráfico semanal, R$ 25,62, ou seja, de 26,33 a 25,62 na próxima semana pode ser uma região interessante para se buscar uma entrada após, no meu caso, alguma sinalização para cima. O IS3 também é um ativo que semana passada deu uma pancada para cima, saiu de uma lateralização, gerou um forte candle de alta, e nessa semana vem fazendo mais uma certa correção, semana mais assim, negativo, menos 0,72%, mais o candle de indefinição. Então, também outro papel para monitorar uma correção aqui no gráfico diário, que pode trazer oportunidade no decorrer da próxima semana. E para fechar aqui, CCRO3, ativo que gerou um forte candle de baixa, um 3,02% de queda, perdendo toda uma região de suporte com abertura em gap de baixa. Ou seja, para quem opera olhando para o gráfico semanal, observe o fundo que está sendo perdido ali no gráfico semanal, um pivô de baixa, a tendência nesse ativo é de baixa no médio prazo. Então a semana terminou mal, 5,56% para o papel. Para quem gosta de venda aí com candle de força perdendo uma zona de suporte, é uma das alternativas. Eu prefiro a questão da correção depois desse movimento de baixa, gerando aqui alguma movimentação para cima, até mesmo testando essa região que foi perdida de suporte, 15,42, agora que tende a funcionar como resistência, seria uma das alternativas no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas, se buscar alguma operação de venda em cima de CCRO3 a favor desse cenário mais de tendência de baixa no papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até o próximo pregão.